Nós vamos continuar a nossa reflexão no Salmo de número 60. Em tempo de guerra, ore. Em tempo de guerra, ore. É bom que a gente entenda, irmãos, que o crente sempre está em guerra. Pode não estar acontecendo no momento agora, lá com o seu vizinho, ou dentro da sua casa, ou no seu trabalho, né? Mas existe uma guerra que nós estamos envolvidos, aliás, desde quando dissemos sim para Cristo, que é a guerra espiritual, é guerra contra as hostes do mal, não é? Nas regiões celestes. É uma guerra, nós estamos continuamente em guerra. Lógico que aqui no caso, esse salmo, que é um salmo de lamento, foi por algo que aconteceu. Davi está se lamentando, né? Ele está levantando uma oração a Deus por uma derrota. Aí talvez você possa se perguntar, onde estava o pecado, né? Nem toda derrota é motivado por algum tipo de pecado. Isso é muito importante que se diga. Às vezes nós queremos classificar uma crise, um momento de dificuldade, uma luta, queremos relacionar isso a um pecado específico, não é? Não o pecado original. Isso é a origem de todo o mal. Mas algum pecado que tenhamos cometido. Nem sempre. Deus aqui, tudo indica que nesse momento, Deus está agindo disciplinarmente com o seu povo. E dessa forma, ele está fazendo com que esse povo enfrente uma situação de derrota. Davi tinha ganhado tantas batalhas, né? Mas agora estão sofrendo, ou então eles passaram por um momento de derrota. Lembrando que Davi estava lá ao norte, lutando contra os sírios, lá naquela região de Damasco, bem ao norte, depois do rio Eufrates. Mas lá no sul, os edomitas resolveram aproveitar a situação e atacar Israel, certo? Atacar Israel. Possivelmente a derrota tenha sido devido a isso, né? Ou até mesmo não há uma conclusão muito clara, um entendimento muito claro, possivelmente uma derrota para disciplinar o povo de Israel, ou um pecado de Saul, não é? Devido aos pecados dele, mas de qualquer forma houve uma derrota. Aí de repente há uma crise. Peraí, nós não temos tido vitória, o teu povo é o povo da vitória, não é? Não é isso que se fala, é o povo da vitória. E agora a gente tem uma derrota, e essa derrota veio de quem? Veio do exército inimigo ou veio de Deus? Ele claramente identifica que Deus é o autor dessa derrota. Foi ele que trouxe essa derrota lá para aquele povo, com o propósito de disciplinar, querendo disciplinar aquele povo em alguma circunstância, então melhorar um pouco mais o caráter desse povo. Nós já vimos, então, uma parte desse salmo na quarta-feira passada, nos versículos 1 a 3, nós temos uma queixa dolorosa. No versículo 1, Davi fala assim, não é? Davi mostra ou revela a ira de Deus contra o seu povo. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, tu, quem? Deus, sempre Deus, se revoltou, rejeitou, espalhou, indignou, volta-te para nós. Essa é a oração de Davi. Irmãos, conforme eu disse, ser rejeitado por Deus é a pior calamidade que pode acontecer a uma pessoa e a uma nação. Isso que mais nós podemos temer. Deus desgostoso conosco é mais terrível do que todos os demônios opondo sua igreja. Precisamos ter medo disso.
de Deus estar desgostoso conosco, não é? Isso é o que mais grave pode acontecer. No versículo 2, há uma comparação, uma figura de linguagem, dizendo que Deus provocou um terremoto sobre a terra, abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. O que Deus está fazendo? Abalando aí as estruturas, abalando a segurança de Israel. De repente as pessoas estão tendo tanta vitória, começa a confiar no seu próprio exército, né? Começa a confiar na sua própria segurança, achando que não precisa fazer mais nada, né? Achando que daqui para frente não vai ter mais problema nenhum. Não. Deus está abalando o próprio povo, para ver se o povo desperta. E a forma que Deus usou para esse despertamento foi um revés numa batalha. Olha o versículo 3, a primeira parte. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. O próprio Deus fez com que o povo experimentasse derrota. Quem fez? Deus. Deus que provocou o revés de uma batalha. Estava ganhando, de repente vai lá e sofre uma derrota. Eu me lembro muito de, se não me engano, é Josué capítulo 7, depois daquela grande vitória lá sobre Jericó, não é? De repente agora eles estavam confiantes, Deus está lutando por nós. Observe que na batalha de Jericó eles não fizeram nada, Deus é que fez tudo, os muros caíram, Deus fez tudo por eles, ou para eles. De repente sentiram que estava agora não vão ter mais problema nenhum, as batalhas vão ser todas vencidas, vai ter mais dificuldade. O excesso de confiança começou a tomar o coração. Mas aí aconteceu uma situação, naquela situação, naquele caso, né, aconteceu um pecado de um homem, e isso fez com que toda a nação sofresse uma derrota por um povo muito menos numeroso e com muito menor capacidade militar do que a cidade de Jericó, o povo de Jericó. Um revés da batalha para revelar o pecado. Aqui Deus está provocando um revés da batalha para disciplinar o seu povo. Eles ficaram aturdidos, como se estivessem inebriados, né? Tivessem tomado muita bebida forte, bebida alcoólica. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Estou entendendo nada, estou meio aturdido. Eu estou meio zonzo com isso que está acontecendo. Algo inimaginável. Afinal, nós somos ou não o povo de Deus. Como se estivessem bêbados. Mas Deus faz para esse povo uma oferta generosa. Olha o versículo 4. Deste o estandarte aos que te temem. E aí eu gosto muito dessa versão da Almeida Corrigida Fiel. Para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Muito interessante isso. Na sua versão deve estar assim: para fugirem de diante do arco. Não sei se na sua versão está assim. Mas essa versão, de acordo com o J.C. Ryle, que é um comentarista bíblico, seria a melhor tradução daquelas palavras em hebraico. Irmão, não se espantem com isso, o hebraico é muito complicado. Algumas palavras, elas se confundem mesmo, né? Parece que o próprio Hernandes Dias Lopes, que eu estou me baseando aqui para fazer essas reflexões, ele, de uma certa forma, ele deixa transparecer essa compreensão também. É como se aquele estandarte elevado ao alto exibisse a verdade. E a tradução seria: para exibir a verdade. Sabe o estandarte? Bem lá no alto, uma bandeira, né? Que a gente cantou o hino, um pendão real, sabe assim? Aquele estandarte, aquela bandeira. Aquilo ali servia para, logicamente, para
numa batalha, serve como referencial, não é? Para que o exército inimigo se atemorize vendo outro exército chegando até de forma organizada, né, para os inimigos fugirem, baterem em retirada. Mas eu acho muito interessante comparar ou atribuir essa fuga do inimigo à verdade. O poder aqui, a força está na verdade. É o que o texto bíblico possivelmente quis dizer. Essa verdade, esse estandarte, servia para os inimigos fugirem, mas também no versículo 5, nós vamos encontrar que esse mesmo estandarte servia como livramento do povo de Deus, porque para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Irmãos, diante desse estandarte, ou diante dessa verdade que está sendo empunhada e exibida, né, de forma clara, os amados de Deus ficam livres, não é? Talvez aqui nessa oração, nesse salmo de Davi, Davi está chamando o povo para a verdade. Está dizendo, olha, na verdade do Senhor, ou através da verdade do Senhor, nós conseguimos afastar o inimigo e na verdade do Senhor nós somos libertos. Nela nós encontramos o refúgio adequado. Nos versículos 6 a 8, tem uma resposta consoladora, né? Essa resposta consoladora vem através de profecias do próprio Deus. Deus está dizendo, olha só, vocês vão perder terra, suas fronteiras serão preservadas, né? Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Olha o versículo 7 também. Meu Gileade, são cidades, são lugares, regiões importantes lá naquela terra de Israel. Meu Gileade, meu Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Deus está dizendo, olha, vocês não vão perder a herança. Fui eu que dei. Eu dei aquilo que é meu. Então fiquem em paz, né? A ocupação dessas áreas foi por determinação minha. Eu sou o dono. Eu sou o soberano. Eu posso dar a quem eu bem entendo. Certo? Isso que Deus está dizendo. E Deus está dizendo ainda, olha, essas fronteiras vão ser ampliadas. Olha o versículo 8. Moabe é minha bacia de lavar, né? Já referi o que significa isso na quarta-feira passada. Era o escravo. Moabe ia ser um servo. Gente, observe, Israel está aqui, só lembrando um mapinha. Israel está aqui, Moabe está aqui, Edom está aqui e a Filístia está aqui, certo? Nordeste, Sudeste, Oeste de Israel, certo? Essa é a posição. Eles estão atacando o povo de Deus, são inimigos do povo de Deus, mas eu estou dizendo, olha, eles vão ser submetidos. Moabe vai ser escravo. Edom também será escravo, está com um escravo mais baixo ainda, não é? Como é que não caráter, não, tem um valor mais baixo, né? Uma honra menor. Sobre Edom lançarei o meu sapato, a minha sandália, certo? É essa a ideia aqui. E ele está dizendo, Deus está dizendo que vai se alegrar na vitória contra os filisteus. Alegre-te, ó Filístia, por minha causa. E Deus irá se alegrar nesse brado de vitória ali. Isso significa, se jubilará, dará um brado de vitória na Filístia. Nos versículos 9 a 11, então, nós temos uma oração de Davi, uma oração confiante, apesar das derrotas
que eles tiveram que suportar, o povo reconhece que se a vitória está por vir, isso se dará pela liderança divina na batalha. Apesar da derrota que tiveram, eles sabem, eles reconhecem que a vitória que eles terão, e eles confiam nessa vitória, vai se dar porque Deus está à frente dessa batalha, não por causa dos seus méritos pessoais. Mas Davi vai começar falando de uma cidade que precisa ser conquistada. No versículo 9, nós temos aí uma conquista que até então parecia impossível, devido a uma cidade inexpugnável, né? Olha o versículo 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Essa cidade forte aqui, irmãos, a Bíblia chama de Selá, mas também é conhecida como Petra. Essa é a capital de Edom. Era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Por quê? Ela ficava sobre a rocha. Aliás, os edifícios, eles eram construídos através de escavações nas rochas. Eles escavavam as rochas para construir as casas e as moradias. Estão entendendo? E os prédios lá, os lugares que eles precisavam. Era na rocha. Para chegar a Petra, ou Selá, que é a capital de Edom, tinha que passar por um trecho da estrada que foi escavado por um rio. Você tem ribanceira de pedra de um lado, ribanceira de pedra do outro, e às vezes as pedras se aproximavam tanto que só podia passar uma pessoa ao lado da outra, certo? Era tão próximo. Então, facilmente, um exército que fosse atacar ali, ou atacar aquela cidade, seria derrotado. Então, era considerada inexpugnável. Quem me conduzirá à cidade forte? Deus. A gente sabe que mais tarde, Davi foi lá e conquistou Edom. Certo? Davi fez esse ato que seria impossível. Mas pela orientação, pelo cuidado de Deus, né? Davi sabe que não tem nada o que fazer, a não ser que Deus vá com ele e adiante dele. No versículo 10, nós temos uma constatação que é inegável, não tem como negar. Serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Irmãos, esse Deus que provocou essa derrota é a única esperança de vitória. Davi entende que sem Deus não tem como. É melhor você contar com esse Deus que provocou essa derrota do que não ter nada. Porque até mesmo no castigo, Deus ainda continua nos amando. Entende isso? Até mesmo no castigo, Deus ainda continua nos amando. Por isso que nessa situação difícil, desafiadora, em que eles estão vendo a mão de Deus pesando sobre eles, Davi ainda busca ao Senhor. O Deus castigador é a nossa única esperança. Porque Ele ainda nos ama. A mão de Deus não vai estar estendida contra o seu povo
no ato de disciplina para sempre. Vamos sofrer um pouco, se isso acontecer comigo, com você, ou até mesmo sobre a igreja. Mas essa ação de Deus, provocando esse momento difícil, não vai durar para sempre. Olha comigo, Isaías capítulo 54, versículo 7. Isaías capítulo 54, versículo 7. Olha o que Deus está dizendo aqui. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Muito interessante. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. É um breve momento. A ação de Deus, o castigo de Deus, a punição de Deus, ou até a disciplina de Deus, sempre é por um breve momento. Mas Deus é misericordioso. Ele tem uma grande misericórdia. E no tempo certo, Ele vai nos recolher. Vai nos tomar de volta para si, nos envolver em seus braços e nos socorrer. O Senhor é forte para ferir, mas também Ele é forte para salvar. Por isso vale a pena confiar nesse Deus, mesmo que de vez em quando Ele levante o seu açoite, né, contra nós, a vara da disciplina, né? Mas é melhor sofrer com esse Deus misericordioso do que estar debaixo da sua condenação eterna. Ele então faz um clamor importante lá no versículo 11 do Salmo 60, diz assim, Davi diz assim, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Vamos ler juntos esse, conforme está projetado aqui, irmãos. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Irmãos, Deus é o melhor auxílio na angústia. O socorro do homem é vão, é inútil, é vazio. Entende isso? Deus é o melhor socorro. Infelizmente, não poucas vezes as pessoas, até mesmo os crentes, eles querem se voltar para outros homens. Eles querem se voltar para outras pessoas, para recursos que não vêm de Deus. Deus é o nosso auxílio na angústia. Davi está reconhecendo que está no estado de angústia. Mas ele também reconhece que ele busca o auxílio nesse estado de angústia em Deus. Ele sabe que não deve buscar socorro em outra nação, em outro exército. Não, meu auxílio vem do Senhor. É isso que ele está se referindo aqui. Davi enfrenta problemas internos, mas também problemas internos. Esse terremoto que abalou a nação provocou muita angústia, mas ele clama pelo socorro do Senhor, não pelo socorro do homem. Finalmente, no versículo 12, nós encontramos uma fé vitoriosa. Interessante que Davi começa esse salmo com oração. Durante esse salmo, durante todo o decorrer dos 11 versículos desse salmo, ele permanece na oração e ele vai concluir esse salmo com fé. Irmãos, qual é a melhor forma de você alimentar a sua fé? Ou ter mais fé? Qual é a melhor forma? Orando. Às vezes a gente acha que precisa ter fé para orar. Mas eu entendo que muitas vezes a gente começa a oração sem muita fé. Não tem problema com isso não. E o próprio Deus, ele vai agindo e vai trazendo algumas compreensões a respeito de quem ele é
E essa fé vai ganhando uma nova força, um novo ânimo, um novo vigor. Com isso, no versículo 12, Davi vai declarar, vai afirmar uma convicção inabalável. Ele começou com um lamento, com oração, e ele termina com uma fé inabalável nesse Deus. O salmo começa com a rejeição de Deus, conforme a gente viu até agora, e termina com uma nota de segurança, baseada firmada nessa fé inabalável. Então essa oração se transforma em uma forte e firme afirmação. De nossa parte, nós não poderemos fazer proezas nenhuma, proezas corajosas. Da parte de Deus, não somente da parte de Deus nós poderemos fazer, se a mão de Deus, poderemos fazer essas proezas corajosas, somente se a mão de Deus estiver sobre a nossa, e somente se o pé do Senhor estiver sobre o inimigo. Então, em primeiro lugar, precisamos entender, e nós encontramos isso nesse versículo, que a soberania de Deus não isenta o esforço humano. Como é que começa esse versículo? Vamos ver juntos a primeira linha. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Quem fará as proezas? Nós. Podemos colocar aqui. Nós faremos proezas. Embora só Deus possa fazer proezas, nós fazemos parte dessas proezas que Deus faz. Entende, irmão? O fato de Deus fazer proezas não nos isenta da luta. Não nos isenta de entrar no campo de batalha. O fato da vitória vir das mãos de Deus para nós não nos afasta da responsabilidade de lutarmos. Sim, nós não vamos ganhar nada de mão beijada. Deus nos chama para combater. Deus nos chama para lutar como um exército que estende o pendão real. Corajosos vamos seguir. Mas precisamos lutar, irmãos. É assim que Deus planejou a fé cristã. A prática da fé é luta. Nós não vamos conseguir nada sem que haja uma parcela da ação humana. Deus quer nos dar vitória, mas nós precisamos entrar no campo de batalha. Mas a vitória dos inimigos é sempre uma ação única de Deus. Olha só como é que termina. Porque Ele quem? Deus, é que pisará os nossos inimigos. É Deus que vai fazer isso. Nós vamos lutar. Em Deus faremos proezas, mas é Ele quem dá a vitória. É dele que vem a derrota dos nossos inimigos. A ausência de Deus nos torna frágeis, vulneráveis no campo de batalha. Mas a derrota dos nossos inimigos é uma ação única de Deus. Pois é de Deus que vem o poder e por isso a glória deve ser dada toda a Ele. Sim? Entende isso? Mas eu trabalhei, mas a vitória vem do Senhor. Mas eu plantei, mas quem dá o fruto é o Senhor. Sim? Certo? É sempre assim, irmãos. É sempre dessa forma. Precisamos arregaçar as mangas, não é? Precisamos nos lançar confiando em Deus. Mas com certeza a vitória vem dele. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe
e nos ajude na compreensão da sua. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos começando o Salmo 60. Vamos orar? Coloque em pé, por gentileza. Obrigado, Senhor, obrigado pelo tempo que passamos aqui, pelos louvores entoados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos anima, nos dá coragem para lutarmos, para enfrentarmos os desafios da vida, os desafios sociais, mas também os desafios espirituais. Ó Deus, nos ajude, ó Pai. Venha nos socorrer. E quando estivermos enfrentando momentos de frustração e derrota, que saibamos que isso, até mesmo isso, vem de Ti, para que possamos aprender alguma coisa sobre nós mesmos, aprender alguma coisa sobre Ti mesmo, Pai, sobre quem Tu és e a necessidade que temos de Ti. Senhor, queremos nos lançar. Queremos realizar a Tua obra, Pai, aqui nessa terra, Pai. Mas precisamos que Tu nos uses e que Tu nos dê a vitória, Pai. Porque sabemos que a vitória só vem de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.